Neste videocurso e no Manual Técnico de Informações, vamos conhecer o funcionamento de uma usina simplificada de compostagem de resíduo orgânico proveniente do lixo. Usualmente, o método mais praticado no Brasil. Mostraremos a compostagem como uma alternativa para se tratar a fração orgânica dos resíduos sólidos. Conheceremos também o método de compostagem orgânica, onde o resíduo orgânico é associado ao elemento palhoso, isto é, folhagens trituradas, resultando num composto de ótima qualidade. Assim, neste vídeo e no manual anexo, trataremos de questões como características e composição do lixo, a matéria orgânica, a decomposição aeróbia e a decomposição anaeróbia, a compostagem do resíduo orgânico pelo método das leiras reviradas, a compostagem nas usinas simplificadas, as fases de processamento básico como triagem, trituração, homogeneização, fermentação ou maturação e a composição e uso do composto orgânico. A coordenação técnica da engenheira sanitarista e ambiental Maria Esther de Castro e Silva, coordenadora do programa de compostagem da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte. Vamos saber dela o que é compostagem de resíduo orgânico, tema do nosso videocurso. Existem várias definições do que consiste o processo de compostagem. Uma delas, segundo o professor Edmar José Kiel, podemos definir a compostagem como sendo o processo controlado de decomposição microbiana de uma massa heterogênea de resíduos orgânicos que, em condições favoráveis de fermentação, conduza essas matérias-primas a um estado parcial ou total de umificação. O composto é, portanto, o resultado da decomposição bioquímica de materiais orgânicos, transformando-os em um produto mais estável utilizado como fertilizante orgânico. Vários materiais de origem orgânica podem ser utilizados na compostagem, tais como os hortifrutis, legumes, verduras, frutas e flores impróprias para o consumo, também as cascas de ovos moídas, materiais como serragem, lodo de estação de tratamento de esgoto, produtos de poda de árvores e capinas, resíduos agrícolas e agroindustriais, como, por exemplo, a casca de arroz, a palha de milho e os grãos. Vários são os processos para se obter o composto orgânico, desde a compostagem ao ar livre, em leiras, até sofisticadas usinas projetadas especialmente para a transformação do lixo em composto orgânico. No caso da compostagem realizada em usinas sofisticadas, o custo de operação e manutenção de suas unidades é muito alto, inviabilizando o seu uso por prefeituras que não disponham de recursos financeiros para tanto. Os seres vivos, em função do processo vital e de todas as suas atividades metabólicas, produzem e eliminam algum tipo de resíduo. Não existe órgão, máquina ou aparelho tão perfeito que utilize toda a matéria e energia consumida. Por isso, ocorrem as sobras e os rejeitos. Em se tratando da geração de resíduos em comunidades, verifica-se a necessidade de implantação de um serviço organizado de limpeza das ruas, coleta e transporte dos detritos, sistema de deposição final e disciplina no que se refere a uma área comum. Portanto, quanto maiores forem as cidades, mais significativo é o problema. Em casos extremos, a falta de um sistema organizado de limpeza urbana, o lixo traz sérios problemas para a saúde da população. Daí a necessidade de serem ensinadas nas escolas e comunicadas às pessoas em geral as atitudes a serem tomadas por todos e de sua importância, inclusive, na limitação da geração de resíduos. A matéria orgânica que existe no lixo, ela entra em processo de decomposição e nesse processo de decomposição ela vai gerar os gases, que é o biogás, vai gerar o chorume e um outro aspecto que é realmente problemático, principalmente nos despejos de lixo a céu aberto, onde não há uma solução sanitária para a destinação final do lixo, é o problema com relação à poluição. Nós temos aí a presença da poluição do ar pela poeira, pelo mau cheiro, pelos gases, que são gases de decomposição do lixo, a poluição do solo, e essa poluição do solo não é só pela presença do chorume, mas pela presença de micro-organismos que estão no lixo e que são micro-organismos transmissores de doenças.
E nós citaríamos 2 tipos de doenças comuns que podem ser transmitidas em lixões, que é o botulismo e o tétano. Além, é claro, das verminoses e da gastroenterite, quando nesses lixões são levados também papel higiênico com excesso de coliformes fecais. Além da poluição do ar, da poluição do solo, há a probabilidade também da poluição das águas. Águas superficiais, de cursos d'água corrente ou águas paradas, lagos, lagoas, ou do lençol da água subterrânea. E, finalmente, a poluição visual. Essa aí é a mais conhecida de todas, porque onde não há uma coleta regular, eficiente, abrangente, o lixo é disposto muitas vezes em locais impróprios, inadequados. E mesmo quando há essa coleta e não há destinação final, a poluição visual ocorre também nos lixões. Agora, se dessa forma o lixo despejado a céu aberto, ele atinge diretamente a pessoa ou a população através da poluição, de forma indireta, esse lixo também atinge a população através de vetores de doenças. E no lixo, a proliferação de insetos, como moscas, mosquitos, baratas, é enorme. A quantidade de ratos que encontram no lixo, água, abrigo e alimento, também é enorme. Além dos animais que se alimentam de lixo, os suínos e as aves. Veja estes dados. Desde a década de 70, a produção de lixo vem crescendo mais que o crescimento da população. 25% contra 18%, isto é, 7% a mais. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, na América Latina são geradas diariamente 250 mil toneladas de resíduos domésticos, dos quais 30% têm disposição adequada em aterros sanitários. 68% do lixo são dispostos a céu aberto, 1% é decomposto e 1% é incinerado. Em nosso país, das 120 mil toneladas de lixo produzidas diariamente pela nossa população urbana, segundo o IBGE, pouco mais de 73% são coletados. E desse total, mais de 85% ficam expostos a céu aberto em lixões, 2% é incinerado e reciclado, e 2% são lançados em manguezais, sendo que os aterros sanitários controlados recebem apenas 11%. Para efeito de comparação, observe esses outros dados. Nos Estados Unidos, 80% do lixo são dispostos em aterros sanitários, 19% incinerados, 1% é decomposto. A média norte-americana de geração de lixo por habitante é de 2,5 kg ao dia, para 600 gramas dos brasileiros. O maior problema nos países em desenvolvimento é que o volume de lixo aumenta continuamente, não só devido ao aumento do consumo, mas também devido à falta de hábitos higiênicos de uma população carente de educação formal e ambiental, e à indiferença das autoridades públicas sobre a necessidade de se implantar um gerenciamento da limpeza urbana eficiente. O gerenciamento da limpeza urbana e do destino final dos resíduos sólidos para ser eficiente depende de aspectos técnicos administrativos, jurídicos, econômicos, sociais e políticos envolvidos, obrigando a profissionalização dos diferentes setores de atividades. Resumindo, trata-se do gerenciamento global de resíduos sólidos em todas as suas etapas. O desafio da limpeza urbana não é apenas manter limpas as ruas, praças e avenidas, mas também coletar e dar destino adequado ao lixo urbano, cujo volume de produção, como já vimos, cresce mais que a população. Entre os fatores que levam muitos administradores públicos a desviarem sua atenção da limpeza pública são os gastos de manutenção, às vezes maiores que em outros setores municipais. Muitas vezes mal informados, eles são levados à constituição de frotas exageradas de coletores ou a soluções extravagantes no que se refere ao destino final. Na maior parte das cidades, as dotações destinadas à limpeza pública costumam ser da ordem de 15% ou mais.
Geralmente, quase 25% da folha de pagamento de uma prefeitura são com os salários dos operários da limpeza, assim como os gastos com manutenção da frota de veículos e outros equipamentos de limpeza, que devem ser exclusivos para este setor. Conforme o tamanho do município, do organograma adotado e da complexidade dos serviços, a administração da limpeza urbana pode ser uma secretaria municipal, um departamento ou uma divisão de serviços da Secretaria de Obras Públicas ou ainda uma autarquia municipal. Para maiores conhecimentos sobre as atividades de um serviço de limpeza urbana, recomendamos outros videocursos desta série. Gerenciamento de limpeza urbana, onde você vai tomar conhecimento do funcionamento de um serviço de limpeza urbana de uma cidade. Operação e gerenciamento de aterros sanitários. E reciclagem de entulho produzidos pelo CPT. Assim como qualquer organização, seja pública ou privada, os órgãos de limpeza urbana devem estar organizados, segundo um quadro estrutural de cargos e funções, definidos pelos títulos correspondentes, com atribuições básicas, responsabilidades, relações formais e nível de autoridade. No manual, mostramos um exemplo de organograma, bem como a relação de projetos básicos do planejamento técnico. Veja o que diz uma especialista no assunto, a engenheira arquiteta Maeli Estrela Borges. O gerenciamento da limpeza urbana e dos resíduos sólidos, ele só tem um resultado eficiente, eficaz, com sucesso, quando se aplica o planejamento de todas as atividades, quando a gente adota a tecnologia em função da localidade, principalmente com operação criteriosa, e quando há a efetiva participação da comunidade no processo de limpeza. Sem esses 3 fatores básicos, a limpeza urbana não vai ter eficiência desejada. E a partir desse princípio, que esses 3 fatores são importantes, é que a gente propõe sempre para cidades pequenas, médias, de grande porte, a elaboração de início de um plano diretor de limpeza urbana da cidade, onde os aspectos relacionados à área física da cidade, ao seu desenvolvimento, às suas características sejam conhecidos. Em seguida, que se faça um cadastramento criterioso das atividades de limpeza urbana, visando a fixação de parâmetros de projeto, e a partir daí, tendo como base o levantamento cadastral físico da cidade, o conhecimento da cidade, se é uma cidade com características de cidade turística, que vai ter uma conotação totalmente diferente em termos de população, se é uma cidade de características não turísticas, que vai ter uma população flutuante pequena. Então, a partir daí e do conhecimento das características básicas físicas da cidade, a gente faz um diagnóstico da limpeza urbana, levando em conta não só a limpeza de logradouros, mas considerando também a coleta, o transporte, a disposição final e, principalmente, a primeira fase do processo de gerenciamento da limpeza urbana, que é uma fase que compete a quem gerou o resíduo, a quem gerou o lixo, que é o acondicionamento. É importante lembrar que todo planejamento precisa estar sempre sendo revisto e atualizado, principalmente no gerenciamento de limpeza urbana, pois uma cidade é um organismo vivo, está em constante mudança e desenvolvimento, exigindo sempre novos e mais serviços. Os resíduos sólidos urbanos são provenientes de domicílios, comércios, edifícios, vias públicas, obras e serviços da construção civil, casas e clínicas de saúde e da indústria. O lixo domiciliar é o lixo residencial e contém restos de alimentos, papéis, plásticos, vidros, latas, ciscos, invólucros e outros itens diversos. O lixo comercial é aquele proveniente de lojas, escritórios, restaurantes, supermercados e outras atividades comerciais. O lixo industrial é proveniente das diferentes áreas da indústria e de constituição muito variada.
Lixo público é gerado pelas varrições de ruas, podas e folhagens dos jardins e vias públicas, limpeza de feiras e de outras atividades públicas. As gerências de limpeza urbana, de uma forma geral, fazem um diagnóstico do lixo urbano de uma cidade para fins de planejamento das operações de coleta e destino final. São analisados os seguintes itens: poder calorífico, sólidos voláteis, material fixo, umidade, teor de nitrogênio, teores de potássio, fósforo, cálcio, enxofre, hidrogênio, cloro, oxigênio e outros. Além dessas análises, é calculado o peso específico aparente, que é o peso dos resíduos nas condições em que ele é coletado. Os resíduos sólidos urbanos, como já falamos, vêm de domicílios, comércio, escritórios, limpeza das vias públicas e da indústria. São classificados em resíduos comuns, como lixo residencial, prédios e edifícios comerciais e públicos e das varrições das ruas. E resíduos especiais, como os infectantes de unidades hospitalares e clínicas de saúde, industrial, tóxico e entulhos da construção civil. Sobre este último, veja o videocurso sobre a reciclagem de entulhos, produzido pelo CPT. São identificados como resíduos comuns o lixo produzido nas residências, nos prédios públicos, nas escolas e aqueles provenientes do setor comercial. Em geral, este lixo é composto de materiais orgânicos, papel, papelão, plástico, vidro, metal e outros. Quanto aos resíduos especiais, segundo as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, compete ao gerador destes resíduos o seu tratamento e disposição final. É importante lembrar que um resíduo comum, ao entrar em contato com um resíduo infectante, todos se tornam infectantes. Por isso, os resíduos especiais devem ser coletados e acondicionados em embalagens especiais separadas e também receber tratamento específico. Por exemplo, veja que neste hospital da cidade de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, o lixo desta casa de saúde é devidamente acondicionado em sacos plásticos especiais e dispostos para a coleta neste local, especificamente construído para guardar o lixo, até a coleta por um veículo exclusivo para esta finalidade. O lixo tem na sua composição química e física os componentes inertes e os orgânicos. Dentre estes, destaca-se em primeiro lugar a matéria orgânica como principal componente, o papel e papelão e o plástico. Na massa de resíduos, ainda existem aqueles que necessariamente não precisariam ser descartados, porque poderiam ser reciclados nas indústrias como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Portanto, temos dentro desse conceito que materiais recicláveis são aqueles que podem ser transformados. Os materiais recicláveis podem ser classificados por tipo: papel, papelão, plástico, vidro, metal e outros. Nós estaríamos reduzindo em média 20% do lixo que é coletado e levado para os aterros sanitários, com a reciclagem desses materiais. Por exemplo, a matéria orgânica presente no lixo na proporção de 50% a 70% pode ser transformada em composto orgânico umificado e voltar para o ciclo ecológico, sendo utilizada na recuperação de solos para a agricultura. Portanto, se nós dermos uma solução global para o problema do lixo, em termos de destinação, utilizando cada tipo de componente naquilo que pode ser aproveitado ou transformado, nós vamos ter um percentual pequeno de rejeito que deve ser eliminado em aterro sanitário. Embora o plástico seja também um material reciclável, existem algumas dificuldades neste processo. Primeiro, porque nem todo plástico pode ser reciclado. Segundo, porque o plástico não suporta reciclagens consecutivas, pois perde seu poder de elasticidade, passando a ser um componente inferior. Se nós considerarmos que a cada 50 kg de papel reciclado evita-se o corte de uma árvore, que para cada tonelada de latas de alumínio reciclada nós evitamos a extração de 5 toneladas de bauxita, um mineral que ainda não se renova na natureza, e que cada quilo de vidro reciclado evitamos a extração de 1,2 kg de minerais como sílica, feldspato, calcário e a barrilha, nesse caso estaríamos preservando os recursos naturais e ainda evitando acidentes de trabalho com o vidro descartado.
Daí, observa-se que é importante a participação da comunidade no processo de limpeza, separando criteriosamente os resíduos ainda nos domicílios, em recicláveis, não recicláveis e a matéria orgânica. O processo de transformação desses componentes em novos produtos é muito melhor, mais bem feito e mais higiênico. Se a separação é feita no local do destino final, como acontece com as usinas de reciclagem, a separação é mais difícil, anti-higiênica e muitos componentes se perdem dentro do processo de coleta, como o papel, por exemplo. Em geral, para uma cidade altamente urbanizada, temos que em torno de 65% do lixo domiciliar é matéria orgânica. 25% é composto de resíduo reciclável. Sobrariam de rejeito 10%. Estes seriam destinados ao aterro sanitário. Um item muito importante na gestão dos resíduos é a coleta junto às fontes geradoras e o transporte até o destino final. Neste caso, temos a coleta convencional e a coleta seletiva. A coleta de resíduos sólidos poderá ser de caráter regular, extraordinário e especial. Mais esclarecimentos você encontra no manual. A coleta regular de resíduos sólidos é a atividade essencial de limpeza urbana do ponto de vista sanitário e político. Em geral, é feita por caminhões coletores e, nesse caso, são empregados desde os de caçamba aberta, que não são os mais recomendados, e os de caçambas especiais e projetadas para a finalidade do transporte do lixo. Qualquer deficiência nessa atividade atinge a população diretamente em seus domicílios, gerando imediatamente grande número de reclamações, com o consequente desgaste da administração municipal. Coleta seletiva é o processo de separação e recolhimento dos resíduos conforme sua constituição.